Eu sei como é, você não sabe mais o que fazer diante de tantos problemas da vida, não é? Às vezes a resposta para a culpa, para as brigas, para os problemas familiares está bem aí na sua frente. Mas você sabia que existe sempre um personagem que passou exatamente pelo que você está passando agora? Problemas familiares, por exemplo, sempre existiram. Mas eu garanto, você não é o primeiro, nem o único a passar por isso. Agora, o que fazer para sair dessa situação? O mais garantido é aprender com os erros e acertos de homens e mulheres que viveram muito antes de nós. A Bíblia registra os eventos do passado justamente para nos ensinar sobre o presente. Então, por apenas R$ 59,90 por mês, você pode acessar a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, onde eu estudo a Bíblia semanalmente com quase 7.000 alunos. E, de quebra, você ajuda na construção do Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP. Então, quer saber mais? Acesse o link. Eu aguardo você. E a gente está vendo o antissemitismo aumentando nos Estados Unidos, aumentando no Brasil, aumentando na Europa. E, infelizmente, a gente obviamente não está na mesma realidade daquela época, mas a gente está... Aquela coisa que todo mundo... O hashtag do Holocausto é nunca mais. Never again. A gente está se afastando disso. A gente está vendo uma realidade que os judeus não se sentem seguros na Europa mais. Eu imagino que no começo ninguém imaginava no que ia acontecer. Como a gente não imagina hoje que possa acontecer de novo, da mesma forma que os judeus ou que a Europa não acreditava que iria rolar o que rolou. Mas eu vou te dizer o seguinte... A maioria das pessoas na época do Holocausto não tinham ideia do tamanho que era o Holocausto. Mas toda a Europa sabia que tinham judeus sendo assassinados. É? Sim. A minha opinião é a seguinte, se naquela época as pessoas imaginavam que morreu 1 milhão, 6 milhões ou 10 milhões de judeus, não devia importar. Não devia importar. Os judeus estavam sendo assassinados e todo mundo sabia. Os guetos são aonde? Não foi então só quando abriram os arquivos? Quando abriram os arquivos, todo mundo se deu noção do tamanho do Holocausto. Tá. Onde é que são os guetos? Eles são no meio das cidades. Os guetos são nas grandes cidades da Europa. Varsóvia, 500 mil de pessoas sentadas assistindo aquilo. Quer dizer, os guetos são nas cidades. Os campos de extermínio não são no meio do nada, não são no meio de um deserto. Os campos de extermínio, os campos de concentração, eles são no meio da Europa. Eu lembro que eu estava em Majdanek, que foi um dos campos de extermínio. A gente tem lá as câmeras de gás, tudo dá para ver. Ele não é tão famoso, mas ele é importante, ele está muito bem preservado. E eu lembro que eu estava em Majdanek com um guia lá, e o guia aponta para uma colina do lado e dizendo, tá vendo que tem ali uma cidade? E daí eu disse, sim, tô vendo. Pois é, eles também estão te vendo. Tinha uma cidade que dava para ver a distância, olhando. Tem uma cidade do lado de Majdanek que as pessoas conseguem olhar para o campo. Pro campo? Pro campo. As pessoas sabiam o que estava acontecendo. Isso eu não sabia desse lance. Sim, as pessoas não... Tem inclusive uma caricatura no Museu do Holocausto, que é uma caricatura que mostra os alemães saqueando os bens dos judeus. Era uma caricatura no jornal e era uma crítica aos que os nazistas estavam roubando os bens dos judeus. Eles estavam sabendo. O governo americano teve fotos de Auschwitz. Toda a informação do que era Auschwitz, com fotos aéreas, foi entregue ao governo americano em 1944. Nossa. Quer dizer, o Papa Pio XII, ele sabia que o Holocausto estava acontecendo, porque inclusive tinham padres e freiras dentro da Igreja Católica que estavam salvando os judeus. Isso chegou até lá em cima. E ele não tomou posição. Então, assim, nem nada. Não só isso, a gente sabe que também as pessoas sabiam que o Holocausto estava acontecendo. Ninguém tinha ideia do tamanho do Holocausto. Mas a minha opinião é, para o Papa, se tivessem 100 mil judeus mortos ou 6 milhões, faz diferença? Por que tu não se posiciona independentemente de saber quantos judeus estavam sendo assassinados? Ser grande para você. Mas quem morava na Europa, principalmente pessoas em posições de poder, sabiam o que estava acontecendo. E por isso eu também acho, na realidade, que é muito fácil apontar o dedo para os nazistas e para a Alemanha e dizer eles fizeram o Holocausto. Não. Os campos de extermínio tinham voluntários. Por exemplo, Belzec, sim,
Belzec foi um campo de extermínio que matou mais de 500 mil de judeus durante um período de 1 ano. Tinham lá todo o tempo entre 90 e 120 ucranianos voluntários. A galera da Ucrânia ouvia que estava acontecendo o campo de extermínio e eles estavam indo lá se voluntarizar. Sem ganhar nada? Sem ganhar nada. Eles ganhar pouquinha coisa, assim, ajuda de custa, voluntário. Mas eles estavam indo lá se voluntariar para ajudar no extermínio de judeus, porque não era todo o povo ucraniano, mas os voluntários estavam indo porque eles queriam ajudar no extermínio de judeus. E agora, como é que eles ouviram do campo? Como é que eles chegaram até lá? Eles estavam indo... como é que eles acharam 6 milhões de judeus para matar? Porque, seguidamente, quando os nazistas chegavam numa cidade polonesa, os próprios vizinhos diziam, tá vendo aquela casa, a terceira casa azul? Aquela casa ali é de judeus. Porque queriam ficar também com os bens. Porque eles queriam ficar com os bens. Tanto então... que lá no museu, os guias falaram que... mesmo quando fugia ou quando eles não eram pegos, não podia voltar para casa porque senão eram mortos pelos poloneses ou pelas pessoas que tomaram a casa dele. Sim, teve assassinatos de judeus na Polônia em 1946, pós-Holocausto. Quando termina o Holocausto, quer dizer, judeus tentaram voltar para suas casas e eles não puderam, quer dizer, obviamente não devolveram a casa, mas não só isso, eles voltaram e aí os poloneses mataram esses judeus que estavam voltando. E as propriedades não foram devolvidas. Por lei, na Polônia, até os dias de hoje, as propriedades não vão ser devolvidas. O meu avô, a casa que ele cresceu na Polônia, existe até os dias de hoje. A gente tem os documentos da casa provando que é a casa da família. O governo da Polônia diz que não vai devolver. Putz. Não que a gente tenha interesse no valor da casa. Uma casinha simples. Mas era uma família, minha família era pobre na Polônia. Mas, assim, é uma questão assim, vocês... expulsaram a família. Quem conseguiu fugir se salvou. A maior parte da família morreu no Holocausto. E o mínimo de dignidade que é devolver os bens, não. E também agora passou uma lei, acho que faz uns 5 anos atrás, que proíbe falar do Holocausto polonês na Polônia. Ué? O que essa lei fala? Ela fala que os nazistas fizeram o Holocausto, ponto. Então é proibido falar do colaboracionismo polonês durante o Holocausto. Tu não pode falar da ajuda que os poloneses deram, de nada que os poloneses fizeram para ajudar o Holocausto. Teve muitos poloneses, obviamente, que salvaram judeus, mas teve muitos que colaboraram com o Holocausto. E uma lei que foi passada há uns 5 anos atrás proíbe de tu falar da ajuda que a Polônia, que poloneses deram no extermínio de judeus. É uma lei nova. A história. Sim, eles querem tirar o corpo fora, dizer a gente não fez nada, quem fez foi a Alemanha, se acertem com a Alemanha, o problema é de vocês com eles. E não é assim. Caramba. Porque quando Hitler sobe no poder em 1933, tinham 3.325.000 judeus na Polônia. Desses, 3 milhões foram assassinados. Isso não são os nazistas. Isso são os nazistas com a ajuda de outras pessoas, inclusive poloneses. Com certeza.